E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Paulo é Ei! apóstolo. E tem dom de profecia? Paulo profetizou inspirado pelo Espírito que está escrito. Doutrina. Inspirado pelo Espírito que vem de Deus na Bíblia. Pedro vai dizer, nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina. Se Paulo profetizou com inspiração divina, como você mesmo está falando, ele tem um dom de profetizar. Quem tem um dom de profetizar é o quê? Você sabe que tem um dom Paulo de profetizou aqui, sabe? Amigo, você sabe... Não compara sua profecia com a de Paulo, não, sabe? Sua profecia tem que se submeter à profecia de... Por isso que eu expliquei, para ser profeta, tem que ter parte da escola de profetas e ser ungido com óleo na cabeça. Isso, Por isso que eu expliquei. Isso, agora todo mundo já está ciente, né? Tá Então ciente. já sabe que isso é passação de pano, mas Tem vamos que lá. ter unção e óleo, unção e óleo. Paulo, sabe? Amigo, meu amor. A Bíblia... Não, se quem quiser ser... Eu só quero terminar o texto. Aí, nesse momento, a Lumana, né, que é a esposa do pastor Eliseu, ela fica tentando intervir para evitar que a live vá para uma situação mais vexatória para os dois, porque, de fato, a gente, quem acompanha esse tenebroso mundo gospel, fica torcendo, né, para que isso aconteça, só que o fato é que não é bonito para nenhum dos dois, né? Não tem ganhadores nessa treta, e essa é a verdade. Nessa discussão, nesse debate, não há vencedores. Só para terminar. Paulo, você acabou de alegar. Então me responde por que no naufrágio de Atos, quando Paulo está com... Ô, Salles, eu vou ter que encerrar a live porque você não quer comentar o texto que você começou comigo. Deixa eu falar. Por 2 vezes você falou que a profecia... Tem que fazer um curso comigo, irmão. Paulo falou assim, ó. Vocês viram, eles até riu, velho. Você tem que fazer um curso comigo, irmão. Peraí, aí foi longe. Vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo entregou e recebeu profecia. Você sabe quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Se você é bom, que Bíblia tu vai responder? Quem foi o profeta Ágabo na Bíblia? Quem foi esse profeta? Eu? Pastor, Por favor. Para quem entrou agora, a gente faz aquela indagação. O profeta Ágabo, ele era mais velho ou mais novo do que João Batista? Porque João Batista, segundo Lucas 16, foi o último profeta. A lei e os profetas acabaram em João Batista. Palavras de quem? Se é o próprio Nazareno testificando, ninguém pode discordar. Aí fica aqui a indagação. Ele era mais velho ou mais novo? Porque ele pode ter nascido antes, né? Se Mas, o último ele nasceu por último, né? A questão é também a gente entender, Carpano, quando foi escrito o livro de Lucas. Tá entendendo? Porque da palavra de Cristo até o livro de Lucas, a gente tem um hiato muito grande de tempo. Então, se o dia de João Batista, quando João Batista morreu, ponto. João Batista morreu no dia X. Até o dia em que Lucas vai escrever sobre a questão de Ágabo, irmão, existe um hiato muito grande, irmão. O tempo, cronologicamente falando, do dia em que João Batista morreu até o dia em que Lucas foi escrever, olha, Ágabo, aquela coisa toda, quanto tempo durou? Da morte de João Batista até para o nosso conhecimento da existência de Ágabo. Quanto tempo durou? E ainda tem um detalhe, Pedrosa. Tem um detalhe. Quem escreveu Atos? Lucas. E o Evangelho de Lucas? Foi Lucas, no linguajar de Lucas, justamente. Lucas era um então médico. Ele não vai se contradizer. Justamente. Então ele já deixou claro. Já Foi o próprio Lucas que falou. vocês resolvem Não isso tem aí? vergonha. Eu só queria comentar o texto que ele começou. Aí fica vexatório, né? Fica vexatório. Não, ele pediu na live, meu irmão. Você tá com vergonha de quê, meu irmão? Reina, pastor Deixa eu abrir Reina. um texto com ele. Abra a Burra Bíblia é comigo. esposa. A esposa tem sabedoria, pastor. A esposa é sábia. Se eu sei quem é Ágabo, o profeta que profetizou para Paulo e Paulo não deu ouvido à profecia dele. Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Não, Ah, não? não. É que ele entregou Aí o a Leonardo profecia. pegou ele, hein? Fala as duas profecias. Não procura no Google, não. Qual foi as duas? Não procura no Pegou a Bíblia, ou Não procura no Google, não. olha a Bíblia.
que ele profetizou? Abre a Bíblia. Não, comigo, Salles. Passação de pano pro Leonardo Salles, né? Porque o Então fale. Leonardo Salles agora é amigo dele, Eu né? sou de decorar textos para inventar profecia e basear, não, Salles. Abre aí o texto comigo. Ensina a Bíblia. Salles, Pelo amor de Deus. abre o texto comigo, Salles. Bora lá. Abre o texto comigo. Fala pra mim. Abre o texto. Onde é que eu abro, meu querido? Meu Deus do céu. Então, mas aí eu acho que agora ele tem, né? Ele tá usando o argumento bíblico aí, viu Leones? Bora ver. Até onde vai Olha a isso? passada de Bora pano. lá. Tô indo. Não conhece nada de Bíblia. Aonde? Você mandou eu achar a profecia de Ágabo. Tô abrindo aqui o texto. Então, me fala pra me abrir também. Onde está? Mas é porque é mundo gospel, Eugênio. Não tem o que falar. O que eu falo o quê? O mundo evangélico? Pronto, eu vou trocar Nós mundo não vamos gospel terminar com se o mundo amando. evangélico. Porque o povo gosta de treta. No Atos final, 11. tá se amando. Tu vai parar de bater nos outros. Não Eu vou, vou te não. abraçar. Vou continuar batendo até em tu. Eu tô trabalhando até em tudo. Eu duvido que no final, depois de passar do tempo, tu não vai mudar. Tu vai continuar Vai lá. fazendo isso. Vai lá. Atos capítulo 11. Olha, você é teu amigo, mas depois que eu te dar uns cascudos, te dar um abraço, porque isso é muito engraçado, mano. Atos 11. Bora lá. Vai fazer live junto, vai fazer massagem com o Cláudio aqui. Vai, é muito engraçado. mano. Só um comentário rapidinho. Na minha época de professor de escola bíblica dominical, tinha uma Bíblia que eu folheava tanto ela, quando a pessoa falava assim, abra tal livro, eu já abria quase em cima ou em cima. E já tem familiaridade com a Bíblia, né? Você já sabe mais ou menos onde está, né? Não vai olhar lá no índice, tá aqui, aquela marquinha do lado. Não, você já pega tal livro, abre já. Se não é em cima, é quase. Eu acho que ele conta dessa demora, que até entendo, porque há Bíblias e Bíblias. Se eu pego uma outra Bíblia, que eu não tenho o hábito de ler ela constante, abre tal livro aí, eu não consigo abrir de cara nele. De cara Abro nele, bem é. distante. Eu acho que ele perdeu nisso. Aí o cara foi zombar, né, para desconcentrar ele. Pode ver que ele tá, Leonardo Salles está nervoso. Tá pela surra de nervoso, tá Bíblia. nervoso. Tá Não nervoso. tem costume com a Bíblia, não. Tem Bora pro não. texto. Atos capítulo 11. Aqui, capítulo 11. Leia o versículo 28. 11, capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram profetas. Quem tá narrando é Profeta no Lucas. Testamento. Vamos lá. Versículo 28. Lucas não tinha noção do dom da Levantando-se profecia. Deles, dos profetas, né? Por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, não é maiúsculo, Espírito de Deus, que haveria uma grande fome em todo mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tu falou que não aconteceu a profecia dele. Aconteceu ou não aconteceu, Eliseu? Então você reconhece o Continue o Senhor. texto. Continue o texto, sabe? Então você Bom, então vamos acompanhando o debate. Nesse ponto, Tem enrolação, Leonardo acertou, como o Salles vai aconteceu uma enrolar. a profecia se cumpriu. Vamos lá. já reconhece o que você errou? Por que eu errei? Falou que a profecia dele não se cumpriu. Tá gravado. Eu disse. Tá gravado. Essa Ô, live Salles. live salva. Ô, Não Salles. apaga. Não apaga. Continue o texto, sabe? Isso é verdade. O Leonardo, o Eliseu disse que não se Paulo, cumpriu. vamos lá. Versículo 29. E os discípulos terminaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Ok. Cadê a profecia dele para Paulo? Ué, dá continuidade. Quer que eu fale aqui, ó? Vamos embora. Bora. Vocês estão vendo que ele não sabe, né? Olha só. Vou abrir para você aqui agora. Você está na profecia, no capítulo 11. É para Paulo. Vá para o capítulo 21, Salles. Agora ele enrola. Ele não vai pro capítulo 21. Não vai. Veja que desnecessário. Foi aí né, que eu me velho? irritei. Fala, a gente brinca e tudo, mas sendo bem sério. Até o apresentador do canal se desespera, não quer ir pro capítulo 21. Vamos lá. Por ego, né? Para ver quem sabe mais, quem entende mais, Ó, quem tem memória desesperou. melhor, quem tá com uma razão. É o versículo O 10. debate bíblico Eu é falei, necessário. Os dois estão errados. Escandalize quem quiser escandalizar.
Atos 19 fala que Paulo disputava escrituras esqueci o nome agora, na sinagoga. É fogo esse povo. Que é a parte que Paulo, Ágabo vai tirar o deboche, né? Tudo, ele vai descer. Ele vai O deboche, né? Ainda tem o deboche. Ué, se cumpriu. O problema não é se cumprir. Ágabo aparece 2 vezes no Novo Testamento. Somente no livro de Estávamos falando de ministério, Paulo, dom, profecia, Ágabo. Conexão de textos, coisas que você precisa aprender. Nossa. Atos 21. Tá dizendo na cara dele que ele tá correndo. Você falou que pastor não poderia Mudando de ser, eu vou assunto. ser profeta, eu não poderia ser pastor. Efésios vai dizer Seu assim, dom de profecia não te estabelece como pastor. profeta. Paulo não estabeleceu nenhum profeta como pastor de igreja. Paulo só estabelecia presbíteros, anciãos, profeta, quem tem dom de profecia, melhor assim, não administra, não tem moral nenhuma para administrar a igreja. Agora ele falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Agora ele falou tudo, porque uma coisa, recapitulando, para ser profeta, tem que passar pela escola de profetas. Na escola de profeta. E um profeta ungir ele. Olha só, se a gente for só contextualizar aqui rapidinho para a gente voltar para essa live. Qual que é a diferença entre o sacerdote e o profeta? Os dois, qual que é a diferença? O que o profeta faz? Aliás, o que o sacerdote faz? Pega o que Deus tem para falar para o homem. Perdão, o profeta. Pega o que Deus tem para falar para o homem e transmite ao homem. Essa é a função do profeta. A função do sacerdote. Pegar o que é do homem e levar a Deus. Levar a Deus, é. Jesus fez o que por nós? Jesus fez as duas coisas. E Jesus faz. tanto era sacerdote e profeta. Agora Paulo não, meu Deus do céu. E Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo para fazer o quê? A gente ter eu lembro até daquele hino, né, que falava, não sei se era da Assembleia, mas cantava na Assembleia, né? E nos deu completo acesso ao coração do Pai, né? O véu que separava. Já Ou não seja, separa é a obra mais. de Jesus. Para que eu vou precisar de profeta? Eu até entendo, quero abrir um parênteses aqui. Deus pode falar com o homem? Pode. Pode. Deus pode, através de um sonho, revelar alguma coisa. Ó, não vá por esse caminho que tu vai pro Zinfa. Ó, essa não é a porta de emprego que eu quero para ti. Esse não é o lugar que eu quero que você vá morar. Deus pode fazer isso. Agora, pegar isso e colocar como uma doutrina acima da Escritura, uma experiência particular, é o erro desses pastores. É o erro. Outro dia eu estava assistindo o Augusto Nicodemos, gosto muito, discordo dele em alguns pontos, mas eu gosto muito de algumas coisas que ele diz. E ele falou uma coisa que eu achei incrível. Uma pessoa perguntou para ele, Pastor Augusto, Reverendo Augusto Nicodemos, o senhor já teve alguma experiência sobrenatural? Aí ele parou. Eu tive. Uma vez, ele não entrou em detalhes, mas ele assumiu que rapaz, um calvinista falar isso. E aquela passagem bíblica também que fala sobre o que a propriedade do nome de Jesus nos traz uma lista. Em nome de Jesus, o que a gente faz? Que tem pessoas que acreditam que o dom cessou. O que é feito no nome de Jesus? Está escrito em falar em novas línguas? Sim. Curar enfermos? Sim. Está escrito em expulsar demônios? Também. Existem irmãos que acreditam na evidência do falar em línguas e outros não. Eu respeito muito isso, tenho minha visão particular, eu respeito muito isso daí. Eu sei que é um assunto que dá pano pra manga. E eu dou risada. Dou risada. Tem irmão
que não acredita mais que milagre acontece, que Jesus não cura, mas sem exceção, todos os pastores, seja calvinista, reformado, seja Armeniano. enfim, pentecostal, neopentecostal, de qualquer linha. Se aparecer um endemoniado, eles acreditam que o demônio existe e eles vão orar para expulsar. Então, né, a gente põe numa sinuca de bico. Não estou nem entrando no mérito do que quer dizer a passagem, mas a gente tem que compreender esses pontos. Mas enfim, aí essa galera fica perdida nisso. Vamos lá, vamos ver aí o... Ai, caramba, coloquei até errado. Aí. Amigo, pelo amor de Deus. Agora foi longe, hein? Pastor, Agora pegou pesado. Paulo não era profeta, a igreja é sacerdócio, Paulo não era sacerdote, Paulo era apóstolo. Texto, Apóstolo. Atos 21. Vamos ler. Mas você pegou, né? Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Não tem Você como? está no Antigo O Testamento. problema cara. todo Agora, é que o Leonardo Salles usa muito o Antigo Testamento, minha gente. Muito o Antigo Testamento. O problema todo só um adendo aqui. O problema todo é tentar explicar o Novo Testamento usando o Velho Testamento. Não é assim. A gente estamos na dispensação da graça, a gente tem que pegar o Novo Testamento, os óculos da graça, olhar para o Velho Testamento e explicar o Velho Testamento. Então, é assim. O Novo Testamento explica o Velho Testamento. E existem situações no Velho Testamento que não se aplica à igreja. São situações culturais, temporais, que ficaram para trás, nunca se repetiram no Velho Testamento e nunca vai se repetir na igreja. Por exemplo, vamos dar 7 voltas na igreja para que Deus faça... Ato profético. E 7 voltas proféticas. Eu pergunto, veja só, no Velho Testamento isso aconteceu, concordo, mas se repetiu aonde no Velho Testamento? Nenhuma vez. Então, putz... Se não se repetiu no Velho Testamento, se ninguém lá atrás fez de novo, para que a gente fazer hoje? Fora um contexto bíblico, que inclusive, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas assim, que o tempo não dá. Eu fiz um vídeo explicando sobre os tipos de cristãos da igreja primitiva, em Atos 2, por exemplo. Porque ali é descrito que havia os prosélitos. E tem uma outra expressão, eu esqueci agora, que é além do prosélito, o piedoso e os judaizantes. Sim, o profeta Ágabo, ele era dos judaizantes, tanto que, o que ele fez? Ele pegou, na ocasião, um cinto e falou, assim como eu te prendo com esse cinto, o dono dele vai ser preso. E profetizou sobre o apóstolo Paulo. E no capítulo 21 acontece diferente. E é isso que Eliseu está dizendo. Vai para o capítulo 21 e tu vai ver que o que aconteceu com Paulo foi totalmente diferente, filho, velho. Mas ele não quer ir para o capítulo 21, não. Medo. Não conhece Bíblia. Não conhece. Isso, não conhece Bíblia. Mas o período que nós vemos aí no Novo Testamento, período de Atos dos Apóstolos ali, capítulo 2, é o que acontece. E quando eu falo o capítulo 2 é o que acontece, eu não estou me referindo só ao avivamento. Não estou me referindo só ao avivamento. Estou me referindo ao povo. Tanto os prosélitos, quanto pronto, agora a expressão. Judaizante, prosélito e... Eita, tem uma terceira. Que eu acabei de falar e esqueci agora. Eu também me esqueci. Piedoso. Piedoso, As pessoas têm que entender o que é piedoso e o que é prosélito. Vou dar uma breve explicação aqui, o que é o prosélito. Prosélito é uma pessoa que é simpatizante do judaísmo, mas não fez a circuncisão. Ama o judaísmo, mas não é circuncidado. É um prosélito. E ainda aproveita, pega um monte de religião e faz uma maçaroca. Maçaroba? É o que esses pastores estão fazendo.
Proselitismo. Proselitismo. Jesus falou: ai de ti, fariseu, pode fazer prosélito, percorrer toda a terra e fazer 2 vezes filho do inferno. É o que está acontecendo. É a mesma coisa. Fazendo 2 vezes filho do inferno. Fazendo proselitismo. Faz um sincretismo, misturando um monte Mistura de coisa. tudo, mistureba da bichinha. Ao judaísmo. Não entra e nem deixa os outros entrar. E o piedoso, quem que é? Eu vou falar de uma forma bem prática aqui, que nenhum teólogo gosta de explicar. O que é o piedoso? Piedoso é aquele cristão que se converteu, mas não pode ir no templo porque o pessoal do templo não aceita ele. Hoje é visto como, eu odeio essa palavra, mas é o desigrejado. Pronto, é isso. Já tinha naquela época. Alguém falou, não está escrito desigrejado na Bíblia. Pronto, aí, ó. Piedoso. Olha lá, Cornélio. Ficava do Que lado de Pedro, fora. que o Pedro foi lá na casa dele, lá que Deus mandou ir lá na casa dele para falar sobre a visão, a revelação. Foi para quem? Um desigrejado. Pronto. Traduzindo aqui. Tô errado, Pedrosa? Tá não. Você fala isso para alguns teólogos, eu falo teólogo, mas com todo respeito teólogo, né? Porque tem um que não pode falar isso no público. Falar isso no público morre, né? Falou isso, o caba morre. Ó, só um adendo aqui. Cara de pau saiu da live. Cadê? Eu tô esperando ele. Cadê ele? Saiu da live, foi? Eu acho que... Eu mostrei o livro para ele. Eu mostrei o livro para ele aqui de historicidade da igreja. Ele desapareceu. Eu tô até agora esperando ele me responder. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho antes de voltar aqui pro vídeo. Pedrosa, por falar em negócio de teólogo, eu sei que o irmão também é teólogo, mas entende-se, né, quando eu faço essa colocação de teólogo. Tu já passou algum perrengue por pregar alguma coisa que era contra a ética da teologia cristã da igreja? Já passei um perrengue medonho. Já passei um perrengue de falar uma coisa e ter gente eu como ex-presbítero assembleano, já falei um assunto e ver pessoas ali na frente olhando para mim dizendo assim, fazendo assim, ó. Já passei um perrengue assim já. Então sabe o que eu tô falando, né? Então apaga todo o antigo? Então deixa de pregar o antigo. Não precisa. Ô Salles, eu vou te ensinar a interpretar o Antigo Testamento. Só é válido no Antigo Testamento aquilo que o Novo lança à luz. Aí, tá vendo? Aquilo que a gente falou? Antigo, o que os apóstolos disseram do Antigo, Exato. aí serve para nós. O que não é lançado luz pelo Novo no Antigo, aí, meu irmão, não é para a igreja. Tá vendo? Ele falou tudo que eu queria falar. A oferta. E o Leonardo Salles começa a gritar, ele corta o raciocínio, né? Pra ele ganhar no grito. Quer ganhar no grito. Passa mais vergonha, né? Para ganhar dinheiro do povo, para lotar a igreja, para fazer campanha de envelope, porta da prosperidade. Uma coisa pra você. Dos 21 Salles. Agora deixa eu falar uma coisa de coração. Como é que você, desculpa a palavra, caga pela boca. Não, ele não disse isso. Ele disse isso. Ele disse isso. Agora ele... Porque assim, é assim, ó. Ele estava exigindo a ética da teologia cristã nas entrelinhas. Pedrosa sabe o que eu tô falando. Oi. Quem é teólogo que está nos acompanhando entende perfeitamente o que eu tô falando agora. Até agora, o Leonardo Salles estava dentro da ética da teologia cristã. Mas assim, ele matou quando ele falou isso, cagar pela boca. Matou tudo. Aí lascou tudo. Esquece. Jogou na lata do lixo tudo que ele fez até agora. Massacrou as palavras dele. Massacrou. É a mesma coisa, você está no auge de uma pregação, falando sobre Cristo, a sua redenção na cruz, e tá aquele momento, todo mundo lá, dando glória a Deus, você sente a palavra, daí quando a pessoa vai fazer o apelo, aí o cara fala um palavrão. Foi o que ele fez agora. Foi o que ele fez. Tô mentindo, Pedrão? Quer ganhar no grito. Ele matou tudo que ele falou até agora. Eu amo essas coisas. Meu Deus, ele disse isso. Vamos voltar porque a gente precisa ver isso de novo. Olha que pesado.
dois pastores brigando nesse nível